Oi, eu sou Alexis Aragão, assessor da FOA na área de marketing, comunicação, e lá vou eu para mais um podcast. Aqui a gente pensa, faz e transforma, com gente que soma, provoca e ajuda a gente a enxergar mais longe, porque aprender por aqui é sempre em boa companhia. E por falar em boa companhia, aqui nos estúdios FOA, Alessandro Rufino, assessor da presidência da FOA. Ouro, conta pra gente, o que você anda pesquisando e como é que você veio parar aqui nesse podcast? Olá, pessoal. Alex, muito bom estar aqui com você. Estamos aqui também com o Dr. Danilo. A ideia é o seguinte, a gente está num momento da história da humanidade de ampla transformação. As organizações estão transformando, a sociedade está transformando e, evidentemente, existe algo que nos interessa bastante. A gente vem analisando, estudando com muito cuidado e com muito carinho. O que impacta na saúde? Quais são os desafios globais da saúde para o futuro? E são inúmeros. Tecnologia, comportamento do consumidor de saúde, o crescimento aceleradíssimo do câncer ou da oncologia, a crise de obesidade mundial, a gente fica muito sentado em casa vendo lá, maratonando as séries, as crises de saúde mental, ou seja, a complexidade é tão grande que a gente precisa parar um pouco, uma espécie de slow food, sabe? De conhecimento e de momento. Assim, vamos parar e analisar o impacto disso na saúde e nós, como ecossistema em ebulição, em crescimento, precisamos, como gestores, conversar um pouco sobre isso. Então, essa é a ideia desse programa que eu te provoquei o Danilo, para a gente estar aqui num papo informal, ao mesmo tempo não superficial, mostrando o que está por vir aí e como é que isso nos afeta e afeta principalmente a saúde, né? Porque crise de saúde uma hora vai dar em alguém. E nesse momento, um momento talvez mais complexo, né, Danilo, da vida da pessoa. Você ir numa organização de saúde. Tomara que ela seja bem acariciada, bem acalentada, num H.for da vida. Mas e se não for? A questão é que a saúde vai atingir a gente em algum momento. O ser humano, Alex, já tem uma situação que é a angústia. A angústia é algo natural do ser humano, né? A psicanálise fala sobre isso. Nós somos seres angustiosos ou angustiados, né? E quando a gente está numa crise de saúde, essa angústia pode aumentar bastante. Então a gente precisa parar um pouco e refletir sobre o amanhã. Essa é a ideia. Vamos olhar o amanhã com alguns dados que a gente está trazendo que a gente tem no hoje. É isso. 2025, né? Tanta mudança, qual o setor que não está em crise? Exatamente, Né? exatamente. Perfeito. E com a gente aqui também, direto do H.for, Dr. Danilo Deveza, gerente médico do nosso hospital, o homem por trás do Medtech, né? O NAVE, o Núcleo de Atividades Virtuais de Ensino, a mente por trás desse projeto. Danilo, seja muito bem-vindo. Conta pra gente, o que você anda pesquisando, fazendo e como é que você veio parar aqui nesse podcast? Então, bom dia a todos, bom dia Alexis, bom dia Ouro Fino, galera do estúdio também. Então, eu não tenho uma oratória tão articulada e tão boa quanto os meus colegas aqui, mas vou tentar fazer o meu melhor. Eu venho da instituição, venho da FOA, né? Fui acadêmico de medicina, fui acadêmico de enfermagem primeiro aqui, depois fui acadêmico de medicina. Antes disso eu fiz sistema de formação também. Não cheguei a terminar as outras duas faculdades, mas medicina eu terminei, sou médico formado, tá? Mas eu sempre vim com esse viés aí, né? Da tecnologia, sou programador. Hoje eu sou, como programador, sou um ótimo médico, né? Não tenho programado tanto, mas eu tenho essa base que me auxilia muito. E hoje, como gerente médico do hospital, tem me auxiliado muito, né? Automatizar algumas coisas, né? Alguns fluxos, alguns dados também, a gente consegue trabalhar de forma melhor no hospital. A gente quer chegar a um nível que seja tudo automatizado, né? Que a gente chega a um nível de excelência. Mas a gente precisa trabalhar a base primeiro. Tem 6 meses que eu estou no hospital, é um trabalho árduo, é difícil, né? O que eu tenho pesquisado, o que eu tenho corrido atrás é muito ferramentas de gestão. Hoje estou fazendo a pós lá no Einstein, né? De gestão hospitalar mesmo, para poder tentar auxiliar mais nessa questão. E é isso, eu acho que hoje o que eu procuro, o que eu venho trazendo aqui é trazer essa visão da medicina, mas de um médico que tem esse olhar mais para a tecnologia também, que eu acho que é o futuro, né? Então, se hoje, né, a quantidade de médicos que tem no mercado, se o médico não olhar para esse lado da tecnologia, para a IA que está aí a todo vapor, ele vai ficar para trás. E aí eu não acho que a IA vai entrar no lugar do médico, mas o médico que sabe IA vai entrar no lugar do médico que não sabe. Então, excelente. Bem, separei uma frase para a gente começar, que é uma boa reflexão, que é: a saúde não é mais um campo da ciência, é também um campo de batalha, de inovação, de dilemas humanos e de decisões difíceis. Por isso que nesse episódio a gente mergulha nos desafios globais da saúde.
Para começar, vamos falar um pouquinho do Brasil. O mercado de saúde vem expandindo no Brasil. A gente vê todas as transformações, claro, pautados aqui pela tecnologia, pela transformação social. Né? A gente falou, o mundo muda, as pessoas mudam, a maneira de fazer as coisas estão mudando, a estratégia, a saúde, a medicina também precisa mudar. Então, no nosso cenário aqui do Brasil, quais são os fatores que vocês enxergam hoje como pautas que são mais importantes nessa transformação da saúde do nosso país? Eu vou começar, e aí, como isso aqui é algo, né, informal, e a gente, assim, primeiro é o seguinte, o potencial do mercado de saúde digital, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde e de várias consultorias do mundo, como a Price e outras, os dados são, assim, absurdos. Pra você ter uma ideia, o mercado de saúde digital deve atingir 660 bilhões de dólares até 2027, de saúde digital, tá? A saúde em geral, o mercado global de saúde em geral, foi avaliado em 8,5 trilhões de dólares em 2024 e vai crescer um potencial até 12 trilhões no mundo inteiro de dólares até 2030. Ou seja, ao mesmo tempo que o mercado está em expansão, por quê? Porque a velocidade das mudanças é muito grande, a expansão da tecnologia, a exigência do consumidor de saúde, que ele começa a comparar possibilidades para onde ele vai ser atingido, onde ele vai ser absorvido quando ele tiver um problema. Esse comportamento do consumidor mudou bastante depois da pandemia, que ele está mais exigente, mais questionador, mais comparativo entre hospitais e planos, ou seja, a percepção de qualidade dele está outra pós-pandemia. E, ao mesmo tempo, as organizações de saúde precisam se organizar em termos de gestão para melhoria de processo, como o Danilo bem colocou, melhoria de fluxo de trabalho, utilizando a tecnologia de forma inteligente e, notadamente, a gente volta na formação do profissional de saúde. O profissional de saúde, tanto médico quanto enfermeiro, precisa também passar por uma transformação do ponto de vista de comportamento e de gestão. Os médicos cada vez mais se aproximando da gestão, para entender melhor de como não só atender o paciente, mas como ajudar a própria organização da saúde a se transformar a cada dia num local melhor. Ou seja, a liderança chegou para os médicos e para os enfermeiros. Excelente. Eu acho que complementando a fala do Ouro aqui, principalmente a parte de informação do paciente, né? Sim. Antigamente a gente tinha um modelo muito que o médico era detentor de todo o conhecimento. Então o paciente chegava ali no consultório e o médico sabia de tudo. E aí tinha muito dessa fala também dos médicos mais antigos, que era assim, olha, o tratamento é esse e pronto. E o paciente acabava acatando ali. Hoje a gente tem uma infodemia, né? É um termo que é utilizado muito para esses excessos de informações e a busca da informação. Até certo ponto isso é benéfico, porque você chega com um paciente no seu consultório, até quando eu estou atendendo, o paciente ele já vem munido ali de algumas informações que você consegue até explorar um pouquinho mais, né? Outras alternativas de tratamento, né? O paciente já chega ali... O consumidor já olha no Google antes, né? Exato. Mas hoje qual que é o problema? Não é só o Google, porque o Google já te dá aquele textinho pronto ali de inteligência artificial que a gente não sabe qual que é o fundamento, qual que é a base. Isso. Quando era só o Google, ainda tinha alguns links que aí a pessoa tinha um certo discernimento e ela ia clicava. Então ia para uma página médica ou ia para uma página de um blog de saúde que você tinha um filtro. Agora não, você tem uma inteligência artificial que pega as informações que são mais distribuídas e aí a gente está na fase do TikTok, né? E aí qual que é o problema? A nova geração não pesquisa mais no Google, pesquisa no TikTok. Aí você tem lá uma criança de 12, 13 anos falando sobre alguma doença, alguma coisa, sem embasamento nenhum. E aí, às vezes, o paciente de 30, 40 anos chega lá com essa base de uma criança. Não estou falando mal, tem alguns que são bem instruídos e tal, mas hoje em dia está muito complicado. Essa infodemia está algo muito complicado porque nem sempre o paciente chega com uma verdade ali sobre a doença. E é muito difícil para o médico, às vezes, quebrar essa informação e trazer uma informação correta, porque as pessoas que estão hoje nas redes sociais, estão nos vídeos, elas são cativantes, né? Então elas criam toda uma história, uma coisa, e elas conseguem levar para que as pessoas acreditem naquilo, mas nem sempre é verdade. Às vezes eles estão falando que a pessoa quer escutar, mas nem sempre é uma verdade. Então eu acho que hoje o médico tem que saber atuar dessa forma, conversar mais com o paciente, trazer informação para o paciente, criar esse laço emocional mesmo ali com o paciente, empático, né, para que o paciente consiga
entender da melhor forma possível e às vezes até ensinar o paciente, eu fazia muito isso no consultório, é ensinar o paciente a buscar em fontes de dados que são fidedignas, né? Às vezes o paciente chega sem saber onde pode pesquisar sobre determinada doença, às vezes a gente dá uma má notícia ali, o paciente quer se munir um pouquinho mais de informação, eu não vejo mal nenhum em fornecer o local que aquele paciente pode pesquisar. Isso é até bom para mim. Eu gosto que o paciente questione, porque a gente pode chegar no meio termo, chegar num tratamento que ambos estão tomando a decisão junto. Eu não quero tomar a decisão pelo paciente, eu quero informar para ele qual que é melhor, mas às vezes ele precisa ter informação também. É trazer para o indivíduo esse fundamento aí do pensamento científico, né? Exato. Porque a informação está aí, mas o que é verdade, se a gente puder trabalhar nesse aspecto? O que é uma verdade? Representa, se um TikToker, se alguém traz um recorte de uma informação isolada, ela é verdade, mas numa interpretação num conjunto, será que ele sabe organizar esses dados? E aí eu sempre olho também, de qualquer coisa a gente olha no Google, é verdade. Mas a primeira coisa eu pondero, tá bom, beleza, tem uma informação inicial, vou consultar algum médico amigo ou vou direto no médico para que a gente tenha uma interpretação, né? TikTok já se tornou a maior plataforma de venda global hoje. Sim. Vende mais do que qualquer plataforma, tá? Exatamente. Maior do que Alibaba, maior do que Shein, todas essas plataformas. E junto com a venda vem, né, os influencers, informações, e a gente vê muito também o crescimento, né, para a área da saúde, dessas health techs, das deep techs, justamente. Então elas trazem acessibilidade, trazem informação e as pessoas estão tendo maior acesso da saúde. Como é que vocês acham que é o impacto dessas empresas de tecnologia para a saúde aqui no Brasil? Excelente questionamento, Alexis. Olha só, eu estive recentemente, você falou no início das minhas pesquisas, é verdade, né? Quando eu visualizei que a gente ia se transformar de fato num forte ecossistema de saúde e educação, eu comecei pela minha análise de estudos futuros, que você sabe, a gente está analisando amanhã, através de até algumas associações mundiais, a trazer o seguinte, poxa, como é que vai ser isso, né? Já que a gente está entrando com força, né? E com certeza a gente tem uma vertical que é a área do empreendedorismo focado às health techs, né? Que são as startups da área da saúde. E recentemente, há 2 meses atrás, eu tive aqui pela FOA no Einstein Frontiers, que são 2 dias, Danilo, onde médicos gestores do Brasil e do mundo se enfiam no Einstein, né, durante 2 dias, de 8 da manhã às 18 horas, e só pensa tendência, só pensa futuro, e só pensa gestão de dados, por exemplo. Isso veio com muita força esse ano, né? Se falou muito lá que o dado é o novo petróleo, né? Como é que você vai trabalhar esse dado corporativamente? Como é que as empresas tinham que ter uma segurança de dados através da cibersegurança, de ataque de outras empresas, pegando dados da área da saúde? E como é que um médico lida com dado no seu dia a dia, né? Mas o que eu percebi lá, pessoal, trazendo aqui uma realidade de mercado, é que muitas dessas empresas de health techs são formadas por pessoas com menos de 25 anos, uma visão muito agressiva realmente no sentido de um apetite voraz de se aproximar das organizações da saúde, oferecendo a maioria, mais de 70%, 70%, 80%, muito voltadas a IA, quer dizer, eles já criam um produto ou um serviço voltado a IA para ajudar fluxos e melhorias de trabalho do próprio hospital. Quando as organizações da saúde têm, que a gente chama de Open Innovation, inovação aberta, faz a conexão, quer dizer, a gestão traz essas health techs para próximo das organizações de saúde. Essas health techs nascem ou por conta própria, ou por instituições que impulsionam, ou com investidores que ficam de olho nessas health techs. E assim, tinha as palestras dos americanos, lá dos caras trazendo as inovações no mundo, e na hora do intervalo a gente se deparava num salão com health techs brasileiras, provocando e colocando produtos novos na pauta da negociação ali, mostrando o que pode estar vindo em relação ao futuro. Realmente é impressionante. Você ter tocado esse assunto desse empreendedorismo brasileiro, onde as health techs têm uma força muito grande dentro do sistema. É muito esperado para o Brasil até 2028 a aquisição e fusão dessas empresas. Então, empresas maiores que têm capital investirem nessas health techs para adquirir, não só aumentar o valor de mercado, adquirir a tecnologia e o conhecimento. Exatamente, ampliar. E a gente está falando de telemedicina, aplicativo de agendamento, prontuário eletrônico, a gente está falando de dispositivos, né, vestíveis também da área da saúde. Exato. Então isso tem impactado muito. Hoje é comum a gente ver nessa explosão de pessoas que estão correndo. Então a gente sabe que o número de corredores, né, de profissionais da área aí de corrida explodiu no Brasil. Se não me engano, o último dado eram 15 milhões de pessoas. E
assim, todo mundo usando um relógio inteligente, usando uma pulseira. Então, eu conheço gente que usa o relógio e usa pulseira de monitoramento por aplicativo e tem os indicadores. Em tempo então, real. Essas startups estão trazendo esse conhecimento e esses dados para as pessoas no dia a dia poderem, né? Como é que vocês têm enxergado isso também, essa questão desses wearables aí? Eu vejo, tipo assim, hoje é um recurso a mais que o médico ali, se ele for atualizado, ele pode até utilizar na sua conduta clínica, né? Não só o médico, mas como o profissional nutricionista, né? Ou até o educador físico mesmo, para ver qual que está sendo a performance do seu aluno ali, do nutricionista, né? O quanto realmente ele está, uma média, né? Porque a gente não sabe o quanto real está sendo gasto ali, né? A gente tem os wearables, né? Tipo o Apple Watch, né? O Garmin da vida. Eles são bons, mas eles não são totalmente fidedignos, né? A gente tem que ver a limitação dele também. Mas é bom para dar um norte, pelo menos para a conduta médica, do nutricionista, do educador físico. Isso é muito interessante. Nós temos alguns outros equipamentos hoje que já estão sendo lançados no mercado que são mais otimizados para a área da saúde mesmo. Isso é muito interessante. Mas tem muito daqueles chineses também, que é mais baratinho, que é de R$100, 100 e pouquinho. E as pessoas acham, tipo assim, não que as outras coisas não sejam chinesas também, né? Eu acho que tudo vem da China hoje. Mas vem aquelas outras aparelhos alternativos ali. Menor precisão, que são menos confiáveis, né? Exato. E aí o médico, né, ou qualquer outro profissional de saúde precisa entender essa diferença também. Eu acho a questão, voltando agora para a parte da telemedicina, que eu gostaria de fazer uma fala, eu lembro muito, enquanto eu estava na graduação ainda, alguns médicos, né, que a gente conhecia falavam assim, isso nunca vai dar certo, telemedicina não vai dar certo, enfim. Veio a pandemia. O que foi que mais salvou aquele paciente que era crônico, que precisava de acompanhamento, que às vezes não conseguia ir até o profissional em uma outra cidade, não conseguia ir ao profissional que era especialista naquela área? A telemedicina. E hoje você vê que, basicamente, todos os planos de saúde aceitam a telemedicina. Ela é utilizada até na saúde pública também, em algumas cidades. Volta Redonda está implementando isso também agora. Então, isso é muito importante. A gente está com um projeto lá para o hospital também de começar a atender telemedicina. Então, e são algumas questões que antigamente, há pouco tempo atrás, era visto como, tipo, isso é dispensável. Uma barreira cultural, né? Exato, mas hoje a gente vê que é indispensável. Pegando gancho também, dados atualizados de mercado dessas Big Four, dessas grandes consultorias, né? Que analisam o mercado de saúde, claro, né? A possibilidade de até, Alex, 25% até 2030. 2030 já está aí. Sim. Do crescimento do mercado de telemedicina. Sim. Ou seja, no mundo inteiro. Eu conheço tenho visto muito aplicativo, mas eu tenho visto muito psicólogo atendendo por telefone. Então, muitos conhecidos falam, 6 horas agora eu vou parar, vou lá pro carro, porque eu vou fazer um atendimento ali 40 minutos, vou fazer minha terapia ali como profissional. Também. Fala, pelo carro? No telefone, senta e conversa. Então, se tornou comum e a geração mais nova aceita muito melhor, né? Uma mudança de comportamento também advinda do efeito pandemia, né? Onde, na verdade, os médicos acabaram, né? Tem gente que não sabia mexer no Teams, né? Exato. Mas teve que mexer para poder atender o paciente dele, né? Mas é interessante isso, né, Danilo? Quer dizer, a telemedicina se espraiando, né? No mundo inteiro com uma força muito grande, né? E hoje a gente vê que a gente, não só no HFOA, mas em todo o ecossistema, a gente está em transformação digital. Então a gente está trazendo novas tecnologias, novos processos, capacitação de pessoas, buscando os dados para trabalhar. Então esse movimento, a gente percebe, é natural, né? O movimento de transformação que a gente realmente, falou no começo, todo mundo está em crise, temos que melhorar, buscar novas soluções, né? E aí dentro da área da saúde, tem um indicador que eu gosto muito. Lá em 2018, eu lembro do evento do Google, no qual eles estavam lançando algumas soluções para a saúde e eles apresentaram o CEO, né, o Sundar Pichai, ele apresenta um recurso que ele mira no olho e ele consegue ver a precisão e indicadores de possíveis doenças que ele tem. E isso em 2018, a gente está falando de 8 anos depois praticamente. Hoje a IA já é uma realidade e trabalha muito no diagnóstico por imagem. Né? Tem aplicativos, tem soluções que entregam até 95% de acurácia e precisão, enquanto o indicador médio chega a 50%. Então, acho que a IA no diagnóstico por imagem também tende a ser, né, um recurso, um aliado muito bom para a gestão da saúde, para os médicos também. Como é que você enxerga isso? Então, já é uma realidade, né? Hoje até o sistema que a gente usa no hospital, ela tem auxílio de IA também, mas na questão do laudo, tá? O médico ali, na hora de fazer o laudo ditado, fica muito mais fácil do que você ter que ter um outro profissional ao lado fazendo a digitação, por exemplo, numa ultrassonografia.
A gente já está implementando isso no hospital agora também, aos pouquinhos, né? Porque a gente precisa arrumar a base primeiro. Depois que a base está arrumada, a gente vai colocando os frufrus ali para melhorar o dia a dia. Mas hoje o nosso sistema já possui isso. Tem outros sistemas do mercado que são mais elaborados, que conseguem fazer uma análise rápida ali, até de raio-x mesmo, né? A gente recebeu há pouco tempo atrás uma empresa oferecendo um serviço que seria em até 5 minutos depois do raio-x já tinha meio que um pré-laudo ali para o médico clínico que está no pronto-socorro, já ia avaliando e aí posteriormente era passado para um radiologista para confirmar aquele laudo. Nunca é só a IA, gente, é sempre tentar otimizar, ver algo mais rápido, porque às vezes no pronto-socorro você está tão corrido, é muita coisa, é muito paciente, e você ter pelo menos um norte do que você precisa olhar naquela imagem já auxilia. Mas hoje nós já temos, né, essa otimização ali dos laudos, né, que são vistos, né, pela IA também, e já conseguem fazer identificações que às vezes o olho humano já tem uma certa dificuldade. Então isso eu acho que é o futuro. Na verdade não é nem o futuro, é o presente já, né? Cada vez mais vai ter não uma substituição, mas essa complementação, principalmente na parte de imagem como um todo, da inteligência artificial. A gente tem... Pode falar. E até a Universidade de Stanford tem uma pesquisa que IAs avançadas já conseguem até medir antes, até 95% sim. de possibilidade de detecção de tumores, né? Exato. Então você imagina a transformação, porque saúde é tempo, saúde é velocidade, né? Você detectar tumores com antecedência, né? Todo um sistema para poder atender aquela pessoa. Esse é um tema que eu até ia puxar o gancho aqui pra gente, que a gente vive, né, um aumento expressivo, né, dos casos diagnosticados aí de câncer no país, no mundo todo, né, como um todo. A gente pode fazer uma lista aqui, né, de adversidades que vem impulsionando isso, mas isso é um desafio para o Brasil, né? Então, como é que a gente pensa? O Brasil está pronto para dar conta dessa demanda que está vindo? Seja no diagnóstico, seja no tratamento humanizado. Como é que vocês enxergam hoje o Brasil, o nosso país, para esse aumento expressivo de casos que a gente tem na área da oncologia? Eu vou falar da parte da gestão. E aí o Danilo, acho que aí vou puxar o teu lado médico, que não vai desaparecer nunca e que continue sempre assim, para tentar responder um tema que seria um outro podcast, né? Tamanho a profundidade dele, né? Porque os fatores são múltiplos e o Danilo deve falar um pouco sobre isso. Mas é o seguinte, já que está aumentando o número de pessoas com câncer, né, de uma série de tipologias de câncer, as organizações da saúde estão se preparando para atender essa demanda. O que é preparar para atender essa demanda? Espaços específicos, profissionais preparados para esse atendimento, né? Acolhimentos necessários para esses pacientes oncológicos, né? Situações de afeto à família que está passando por um processo difícil e, às vezes, até mesmo como vai atender a questão luto no final do processo. Se não houver recuperação, infelizmente, né, nós somos frágeis, né? Nós temos forças, mas temos fraquezas. Então, entender essa fragilidade que a oncologia coloca na mesa das pessoas significa, para as organizações da saúde, todo um preparo de enfrentamento, de gestão, de acomodamento, de acolhimento a todo esse grupo de pessoas, né, Danilo, que vem e famílias inteiras com esse problema. Realmente, a disparada, os dados são alarmantes, né, no mundo do aumento de câncer. Hoje a gente vem sofrendo quase que uma pandemia mesmo de casos, né, de câncer, né? Porque cada vez mais tem surgido, cada vez mais cedo também. E aí você tem várias influências, né? Tem a influência ambiental, tem a influência genética, né? Hoje a gente vê que as pessoas estão cada vez mais sedentárias, estão fazendo cada vez menos atividade física, né? Tem mudado um pouquinho essa cultura, porque hoje a atividade física é vista como um luxo, né? Eu estava vendo um podcast esses dias sobre isso, que até as pessoas usarem roupa de ginástica na rua, ali é como se fosse, nossa, olha, essa pessoa é rica. Não é que ela é rica, é porque ela tem tempo. Então o tempo hoje está sendo algo muito visado, está sendo algo tipo assim, se você tem tempo para cuidar de você, você é rico.
Então, eu que sou da área do marketing, enxergo muito isso, né? A gente teve uma fase que eram das marcas, grandes marcas, então as pessoas queriam as marcas estampadas nas bolsas, nas roupas, e aquele luxo todo, aquelas roupas, e seda, e aquela coisa mais social, e o rico mesmo acaba se sentindo incomodado, né? Então o alto padrão fala assim, olha, eu não preciso trabalhar, então eu ando de roupa de academia, eu vou 3 horas da tarde todo na academia, eu estou fazendo algum exercício, eu estou com personal, enfim, né? Então traz muito desse aspecto, desse mudança desse comportamento, né? Mas aí voltando para a parte oncológica, né, que é um bate-papo, a gente acaba se perdendo um pouco. Mas tem muitos desses fatores, principalmente ambientais, né? Hoje em dia você tem cada vez mais o consumo de alimentos que já são pré-prontos, né? Ou alimentos industrializados. Isso comprovadamente traz mais riscos à sua saúde, né? A obesidade mesmo hoje, ela é considerada aí pelo menos... traz a predisposição a mais de 14 ou 15 tipos de câncer possíveis aí. Então, a gente tem muito esses dados hoje que trazem uma certa preocupação futuro. O Brasil está preparado? Não sei te falar. Eu acho que a gente está começando a se preparar para isso. Até como o Ouro trouxe aqui, né? A gente já tem algumas iniciativas, tentar melhorar... Isso. Né, o conforto para esse paciente, né, o acolhimento, novos tratamentos hoje a gente consegue oferecer não só na rede privada, como no SUS também, principalmente no SUS. Eu acho que o SUS hoje, muitas pessoas acabam falando mal, mas o SUS hoje consegue disponibilizar tratamentos que às vezes nem a rede privada consegue, né, por conta do alto custo que eles possuem. E eu acho que é muito fator da idade também. Cada vez mais estamos vivendo mais. Então, viver mais também é uma predisposição a você ter mais doenças. Né? Tem algumas doenças, principalmente as oncológicas, elas vão surgir mais com o avançar da idade. Né? Assim como outras doenças crônicas também. Né? O seu corpo, querendo ou não, é como se fosse uma máquina. Né? Ao longo do tempo, ela vai se desgastando e algumas pecinhas ali não tem como a gente tirar e colocar outra no lugar. Até tem, né? Algumas peças, né? Mas não para todo mundo, né? Igual a gente pega um celular que parou de funcionar a tela, você troca a tela e ele vai sobreviver mais uns anos ali. É mais difícil a gente ter essa questão. Então, acho que vai por esses dois lados, né? A expectativa de vida do brasileiro tem crescido muito, assim como no mundo todo. E também essa questão do sedentarismo, né, excessivo, né, o estresse também influencia muito nisso. É verdade. Eu vou falar aqui alguns dados, eu vou falar dados, mas depois eu vou complementar, tá? Não vou ser chato, porque eu não sou chato nesse aspecto, mas é importante porque os dados nos orientam, ainda mais na saúde, né? É importante a gente ver essa questão global. Segundo dados de uma consultoria chamada Vigitel, 22% dos adultos brasileiros são obesos já e mais de 57% têm sobrepeso. A prevalência de obesidade cresceu 72%, Alex, entre 2006 e 2021. Depois da pandemia, cresceu mais 15%, porque as pessoas em casa, né? Entre crianças e adolescentes, a obesidade atinge 9,4%, segundo dados do IBGE, com aumento de 30% em uma década. Então aí tá, ou seja, o quadro está bem montado para gerar doença e uma série de situações. Eu estava num congresso médico como palestrante e num coffee break, conversando com os médicos, um médico me falou uma frase, Alex, que eu nunca mais esqueci, isso tem uns 2 anos, né? Que o sedentarismo é o novo cigarro. Sim. Ou seja, você toda aquela loucura que a mídia era contra o cigarro e tal, daqueles cowboys da Marlboro, né, que todos morreram de câncer de tumor, né, no comercial da televisão fumando, aquele machismo, eu vou fumar para ser... Não, agora não. Agora você ser sedentário te propicia o aparecimento de doenças, que vai estourar no nosso sistema de saúde. Vai estourar nos hospitais, vai estourar nos médicos, vai estourar nos estudos clínicos, vai estourar nas universidades, tentando entender o que está acontecendo. Acho que essa é a pergunta. A gente vive uma epidemia, né, de obesidade, que é uma questão de saúde pública ou responsabilidade individual? Como é que vocês enxergam isso? Olha, é uma pergunta bem profunda. Eu acho que é um pouco dos dois, né? Eu acho que falta mais programas do governo hoje para poder... Conscientização, né? Conscientizar a população como um todo, né? Eu acho que até meio que dá uma segurada também nas propagandas, né? Hoje qualquer um faz propaganda de qualquer coisa. Então, você tem desde alimentos milagrosos até medicações milagrosas também. Pessoas que não têm a indicação para determinadas medicações, querendo que o médico passe porque o vizinho está usando determinadas coisas. Isso acaba trazendo malefícios também, né, para os pacientes. Eu acho que é muito dessa questão. Vem da parte individual das pessoas terem um pouco mais de bom senso ali, né, de entender, olha, eu sou responsável pelas minhas atitudes, eu sou responsável pelas minhas escolhas.
e também da questão do governo de auxiliar nessa conscientização geral. Eu acho que vai muito dessas... Eu acho que é um pouquinho de cada um. A Organização Mundial da Saúde, né, ela lançou que a gente está na década do envelhecimento saudável, de 2021 a 2030. Então, essas discussões do impacto do envelhecimento, principalmente no caso brasileiro, que a gente está tendo cada vez mais... É só andar na rua que a gente percebe que a gente tem uma quantidade de envelhecimento. Nós aqui, os três aqui, estão envelhecendo. Né? Enquanto eu estou conversando aqui, o Marcelo todos nós, está vivo, está envelhecendo. Todos nós. Então, é realmente colocar uma atenção na gestão da área da saúde para esse idoso, ou para essa pessoa que vai estar envelhecendo e vai estar enfrentando as vicissitudes naturais do desgaste da máquina, como o Danilo falou, vai ser uma tônica da área da saúde cada vez mais. Até para médicos preparados, para enfermeiros para atender esse idoso dentro do seu consultório e dentro da área da saúde, né? Eu tive conversando num congresso de oftalmologia e é interessante que eles levam o próprio... a área da saúde tem várias áreas, né? Então, os oftalmos lá conversando entre eles, através de pesquisas que eles pediram para serem feitas, que alguns oftalmos, quando o idoso vem com problema de catarata, alguma outra coisa, o oftalmologista não olha para o idoso. É olhar para a pessoa. Não é só coloca o olho aí e vê que você está com problema percentual. Não. É essa questão da uma... No excesso, é uma tecla que eu bato. No mundo de excesso de digitalização e de tecnologia, a gente vai ter que resgatar essa humanização no atendimento para a pessoa sair mais integral, com uma IA funcionando, dando dado bom para o doutor, ou para a doutora tomar a decisão, e uma humanização nesse processo. Eu participei de um evento do Olus, com o Dr. Walter e o Dr. André Luiz. E eles falaram o seguinte: um dos primeiros aspectos que a gente observa é a pergunta, além de diagnosticar a situação, o que está acontecendo com você? Qual é o momento da vida que você está passando? Exato. Conta, explica, entende, expõe para a gente entender que talvez é um problema pessoal que está gerando, ocasionando numa doença ali no corpo. Então, esse olhar para o indivíduo, né, vai ser cada vez mais necessário. A gente também vive uma crise social, vive uma crise de saúde mental. Eu vou ter que pegar o gancho, né? Foi de propósito, que você fez, mas enfim, eu vou pegar o gancho da questão do Olus. O Olus é um projeto muito querido que veio da assessoria da presidência, com autorização também, claro, do Dr. Eduardo Prado, que é a gente trazer... primeiro foi o seguinte: a gente começou a pesquisar a espiritualidade não dogmática, não religiosa, nas organizações de saúde do mundo inteiro. E aí a gente começou a ver pesquisas, Danilo, e você sabe disso também, né? Que você é um entusiasta desse processo, inclusive, pesquisas no mundo inteiro colocando a espiritualidade no campo da saúde, né? Com alguns resultados bastante expressivos, pelo menos do ponto de vista psíquico daquele paciente, né? E aí a gente começou a entender também congressos no mundo inteiro com médicos e enfermeiros discutindo saúde e espiritualidade. E a gente vê, mas por que a gente não traz isso para dentro do nosso ecossistema? Então nós chamamos aqui profissionais de altíssima relevância, né? Dr. Walter é um deles, doutora Sônia, doutora Marcilene, doutor André, não é isso? E aí a gente chamamos ele e construímos isso. Aí a gestão aqui construiu isso como um projeto. E a gente levou isso já com várias inserções aqui dentro da universidade, com a presença de alunos, no nosso centro cultural lindíssimo, propício para isso, e também dentro do hospital, onde a gente convida as lideranças para liberar os enfermeiros, ou técnicos, ou até médicos, a participar de um encontro de 1 hora e meia, com médicos falando de espiritualidade, debatendo os impactos disso na melhoria do bem-estar e da qualidade de vida do indivíduo, né? E temos uma programação, provavelmente, para final do mês agora, e retomar isso lá dentro do Olus, né? Dentro da própria HFOA, né? Para que a gente possa fazer esse movimento cada vez maior. Então, é um diferencial nosso dentro dessa organização, dentro desse ecossistema. Nós temos uma vertical de saúde e espiritualidade funcionando e com médicos estudando isso. Não é de orelhada, não é? São médicos estudando isso e trazendo esses estudos para a população do nosso colaborador. E aí, se a gente para pensar que a gente fala que muito do cuidado humanizado, olhar para o ser humano, né, um indivíduo por trás, no momento em que as pessoas estão hiperexpostas à informação, buscando tecnologia, crises, né, que a gente vê aí sociais, qual que é o desafio aí na gestão hospitalar que você vê, Danilo? Nesse atendimento mais humanizado por lado tanto do médico quanto do enfermeiro?
É uma pergunta bem complexa também. Eu acho que vai muito do profissional, sabe? Há profissionais e profissionais. Tem aquele profissional que já está saturado e que ele já está atendendo muita gente, já está com muita informação na cabeça e acaba não dando uma devida atenção, acaba não tratando o paciente como ele gostaria de ser tratado. E tem uma questão que o professor Walter sempre trazia muito nas aulas dele, né? E hoje vários profissionais que eu sigo como referência, profissionais médicos principalmente, que eu sigo como referência é muito essa questão. Trate o seu paciente como você gostaria de ser tratado. Então, eu sempre tento, né, no meu dia a dia, às vezes eu faço muito telemedicina hoje, né, por conta da gestão eu não consigo atender no consultório, mas eu tenho muitos pacientes que eu acabei trazendo da atenção básica também, que eu continuo cuidando deles, continuo acompanhando pela telemedicina. E eu tento, por mais que seja um dia cansativo, seja um dia que eu estou desgastado, né? Minha noiva sabe melhor do que ninguém. Que tem aqueles dias que eu chego em casa que eu estou, nossa, não estou aguentando olhar para a cara. Bem-vindo a 2025, né? Exatamente. Mas se eu tenho uma consulta marcada, normalmente eu atendo fora desse horário comercial, né? Que eu estou lá no hospital. Eu tento atender como se eu estivesse super bem. Eu tento atender da melhor forma possível, como eu gostaria de ser tratado. E hoje eu uso até a tecnologia para me auxiliar nisso, porque eu deixo uma IA ligada, eu aviso isso para o paciente antes, então eu deixo dentro da plataforma que eu utilizo, e tudo que eu falo, que eu converso com o paciente, ela escreve. Então eu consigo fazer a consulta inteira olhando para o paciente. Por mais que eu não esteja presente ali, né, com ele fisicamente, eu estou olhando para a câmera o tempo todo e olhando, vendo o que ele está trazendo, o que ele está falando. Perfeito. E essas expressões que o corpo fala, né? Às vezes, algumas expressões que o paciente faz, o olhar para o lado, essas questões, você sente nele o que realmente ele está querendo te falar, porque às vezes o paciente fica com vergonha de falar alguma coisa ou outra, né? Hoje a gente tem muita vergonha, às vezes, de pedir ajuda. Eu acho que não é assim, sabe? E o profissional de saúde está ali para poder te auxiliar. Cada vez mais, Alex, vai ser assim. Você tem o hard skill, aquele profissional de saúde que utiliza bem as ferramentas da tecnologia, IA, com certeza. E você vai ter o soft skill, que é a habilidade empática, olho a olho, né? Mais escutatória do que oratória, ouvir mais as pessoas. Sim. E a união desse soft e hard skill vai ser um que eu chamo de power skill. Um poder novo desse profissional, desse ser humano. E na área da saúde, você tem os programas de acreditação hospitalar e os programas de qualidade. E dentro lá vai ter um item lá fortíssimo da questão da humanização hospitalar. Ou seja, a humanização hospitalar, quer dizer, e aí é um grande desafio, um paradoxo da gente humanizar o ser humano. Exato. Quer dizer, no mundo de avanço tecnológico, vamos ter que reaprender a humanizar o ser humano e é uma condição sine qua non em qualquer acreditação, em qualquer programa de qualidade, qualquer ISO que se pense na área da saúde, qualquer ISG, por exemplo, que é a questão da sustentabilidade corporativa, isso vai vir também, isso está na pauta dos conselhos que eu também trabalho. Quer dizer, na mesa dos conselhos, é o seguinte, como é que está a nossa sustentabilidade ambiental, de governança, do social, e aí vai, por mais que eu puxe para cá e para lá, Alex, Danilo, vai cair na questão da humanização. Sim. Não tem como fugir mais desse panorama, entendeu? E aí, vocês acreditam então que a tecnologia na gestão, ela vem para reduzir custo, mas também melhorar o autocuidado, ou melhorar o cuidado humanizado? Então, aí que tá. A inovação tecnológica nem sempre diminui custo. É isso que a gente tem essa falsa ideia que, tipo assim, olha, a gente vai fazer um investimento aqui que vai diminuir muito o custo. Não. Às vezes a gente quer mais a qualidade do que diminuir o custo. Às vezes a gente até vai aumentar um pouco o custo, mas a gente vai melhorar a qualidade. Eu acho que é uma visão que a FOA tem trazido muito para a HFOA, é isso. Às vezes você faz um investimento um pouco mais alto em determinadas áreas, mas que você consegue trazer mais qualidade para aquele paciente. Eu acho que o investimento na tecnologia hoje, ao ponto que a gente está, é muito para isso. É a gente tentar melhorar a qualidade e tentar dar a possibilidade, igual eu falei dessa plataforma, dessa inteligência que eu uso, dar a possibilidade do profissional, às vezes, mostrar mais o lado humano, estar mais presente, estar conversando mais. Até voltando um pouquinho para o assunto dos profissionais estarem desgastados, né, essa muita coisa, a gente tem pensado em projetos de áreas de descompressão no hospital também, né, é algo que outras áreas, outros locais já estão fazendo. Eu acho que isso é muito importante, né? A gente está... Hoje em dia tudo é muito rápido, é muito automático, é tudo para ontem. E aí o profissional fica naquela ansiedade. Hoje a ansiedade, assim como a depressão, são o mal do século, né? Todas duas. Então a gente, cada vez mais os profissionais de saúde estão ficando doentes também. Então eu acho que traz muito para essa questão. A gente tentar
trazer Cuidar mais... de quem cuida, né? Exatamente, que é o que às vezes as pessoas deixam de se cuidar. E eu acho que, tipo assim, eu já vi até em algumas redes sociais, colegas mesmo que fizeram faculdade comigo, estão atendendo com soro, pô, no braço e tiram foto e postam aquilo. Cara, isso eu acho um absurdo. É um momento de desabafo agora que eu estou colocando. Eu não tive a oportunidade de falar diretamente com eles, mas isso eu acho um absurdo. Se o profissional chegou ao ponto de estar atendendo o paciente, ele não está bem, cara, para, sai, deixa o outro atendendo no seu lugar, vai para casa, descansa, se cuida. As pessoas não se cuidam hoje em dia. Eu vou ter que, Alex, pegar alguns dados aqui de novo e fazer uma reflexão. Sim. Estudo da Associação Médica Brasileira, 2024, final do ano, recentíssimo. Revelou que 60% dos médicos brasileiros hesitam em buscar apoio psicológico por meio de julgamento profissional ou impacto na carreira. O burnout é uma das maiores ameaças à saúde mental dos profissionais de saúde. 49% dos médicos nos Estados Unidos e 35% no Brasil já apresentam sintomas de burnout. Aí é uma outra consultoria que faz análise aí de saúde mental que eu tenho acesso. Por quê? Primeiro, o que a gente precisa fazer, Alex, é quebrar esse estigma que o médico e enfermeiro não vai ter problema de saúde mental. Vai ter. Né? Pelo contrário, se fala muito das potencialidades e fortalezas do profissional de saúde, mas ninguém fala que, na verdade, das fragilidades, de entender que ele é um ser humano, que ele está muito pressionado. E eu conheço médicos, por exemplo, que da pandemia para cá se afastaram, até hoje, estão no INSS, por crise de pânico, por crise de ansiedade. Tem uma série maravilhosa chamada The Pitt, que é uma série que passa no hospital nos Estados Unidos, que o protagonista tem crise de pânico. Quer dizer, na hora do pico ali, ele se afastou um pouco, né? E só algumas enfermeiras, alguns médicos sabiam, porque ele não queria abrir o jogo que ele estava... Ou seja, quem ajuda quem precisa de ajuda? Né? Quem ajuda as pessoas que ajudam? Né? Então, as organizações de saúde ainda vão evoluir bastante no que tange a saúde mental, até porque nós temos uma norma aí que é a NR01, que veio meio top-down do governo, né? E as organizações de saúde estão se adaptando, justamente como o Danilo comentou aí, com sala de descompreensão, com ativação de programas como OLOS, né? Com rodas de conversa, criar uma brigada de saúde mental no hospital para atender os colaboradores. É o melhor, você que gosta do marketing, é o melhor endomarketing possível. E eu tenho uma pergunta que eu acho que cabe muito perfeito para você, Aura. A gente está cuidando da mente, ou as organizações no Brasil, da mesma maneira que a gente cuida do corpo? Não. Já respondo. Próximo, bem direto. Próximo. Não, até porque nós somos seres... a gente tem que entender que nós somos seres multidimensionais. Ou seja, nós temos um aspecto de dimensão física, nós temos um aspecto poderosíssimo de dimensão emocional, nós temos um aspecto poderosíssimo de mente, da questão psíquica nossa, do inconsciente. O que é o inconsciente? O inconsciente é outro eu dentro da gente, aí era pauta para outra discussão aqui. Ou seja, temos uma questão energética, que eu não vou entrar na seara aqui, né? Que nos envolve como um todo, né? E já tem pesquisas em relação a isso. E isso gera doenças psicossomáticas, de dores no corpo, de fibromialgia, né? De uma série de situações de taquicardíaca. E as pessoas não percebem isso, os alarmes do corpo. No fundo, o que todos nós queremos, ou quem passa por crise de saúde mental, principalmente na área da saúde, é ter uma cultura organizacional na empresa, dizendo o seguinte: me ajude, me ampare, me escute, me abrace, me observe. É isso que inconscientemente é quem está com a crise e que não consegue falar sobre isso, né? Exato. Mas isso é porque é uma sociedade que se voltou muito à questão de... É só olhar o Instagram. O Instagram é a praia das pessoas se exibirem. Quer dizer, é muito mais mostrar do que propriamente ser. E uma sociedade que é muito focada ao materialismo e muito pouco ao subjetivismo, ou a espiritualidade não dogmática, ou não olhar-se para dentro, né? Porque a gente não foi preparado para olhar para dentro, gera crise em algum momento, Alex. Ou crise de saúde, ou crise emocional. Só que isso, aqui que isso tem a ver com gestão? Tudo. Turnover, absenteísmo. A primeira pergunta para a gestão hospitalar é como é que você vai conciliar performance e humanidade. Exatamente. No dia a dia, né? Qual é o caminho para isso? Estoura tudo, absenteísmo, turnover, uma série de situações que isso, estatisticamente, já que estamos falando de dados, somos pré-gestores aqui,
né? Isso vai impactar de alguma maneira, em algum nível, já está impactando. O que as organizações de saúde estão fazendo? Criando ambientes de rodas de conversa, roda de escuta, porque as pessoas às vezes têm medo de falar da questão da saúde mental, porque existe que eu quero terminar minha fala aqui nesse momento, ainda existe um estigma. O que é o estigma? O profissional de saúde não pode ficar doente. Exatamente. Profissional de saúde, qualquer um de nós pode ter problema de saúde mental, mas o médico, a enfermeira não pode. Quando, na verdade, imagina o que eles passam. Olha, saúde e educação são as duas áreas que ficaram na pandemia extremamente impactadas, né? Extremamente, alucinadamente impactadas, né? Os professores e os profissionais de saúde. E aqui no curso de medicina, não sei como está hoje, né? Mas lembro do eixo de saúde e humanidades, era um lado que trabalhava mais na formação do profissional, já buscando trazer para o mercado um profissional que já tem um olhar diferente. É papel da universidade formar esse indivíduo com uma visão do mercado que ele vai encontrar. Que ele vai encontrar. São essas mudanças de paradigmas do mercado, né? Então tentar trazer um médico com um novo olhar, uma nova questão, com uma nova abordagem, inclusive metodológica, para lidar com essa pressão, tanto pessoal quanto também do paciente. Perfeito. Quer comentar para a gente um pouco de como é que foi isso na faculdade, desses estudos, desses atendimentos? Algum gancho em cima do que eu falei, né? Sim, a gente pode até colocar mais uma vez o professor Volta aqui como uma referência, né? O ícone. O ícone, né? É um avô emprestado, né? Que a gente todo mundo acaba tendo aqui na FOA. Ele tinha uma matéria que era medicina centrada na pessoa, né? Então, foi o meu livro de cabeceira ali, tem um livro realmente, Medicina Centrada na Pessoa, foi o meu livro de cabeceira nos primeiros 2 períodos, né? Que era onde a gente tinha essa matéria, tinha o eixo de humanidade mesmo, né? De humanização no tratamento. Então trazia muito esses debates, a professora Sônia também, né? Trazia muito. A professora Ângela também, que não está mais aqui na instituição, aposentou, está viva ainda, tá, gente? Só aposentou, mas ela trazia muito dessa questão. E às vezes pro acadêmico também, né? Acaba sendo um pouco chato. Isso aí não é medicina. Mas, cara, isso aí é medicina, sim. Isso é a base da medicina. É você entender o seu paciente ali como um outro ser humano, que tem dores, que tem medo, que tem anseios. É aquela questão que eu falei, é multidimensional. Exato. Você não pode olhar só um aspecto do indivíduo. Porque é muito fácil também, às vezes, você achar que você vai fazer um diagnóstico, vai fechar, vai dar a solução, acabou. Mas não, cada um é de um jeito. Às vezes um tratamento que dá para o paciente X não dá para o paciente Y. E não é por um fator biológico, às vezes é por um fator mental, emocional, que às vezes limita a uma forma de você tratar aquele paciente. Perfeito, Danilo. Nós vamos ter mais, Alex, cada vez mais. Da mesma maneira como algumas indústrias têm brigadas de incêndio, cada vez mais na indústria da saúde ou no mercado de saúde, nós vamos ter brigadas internas de saúde mental, com colaboradores preparados para acolher aquela pessoa, aquele médico, aquele enfermeiro, ou técnico de enfermagem, ou a tia da limpeza, que tem tanta importância quanto, muitas vezes, de passar aquela percepção de qualidade para um espaço que ela possa ser acolhida e escutada. Excelente. Para a gente encerrar aqui, abro espaço para vocês fazerem um resumo final, uma fala final dos desafios globais da saúde. Né? A gente está pronto para lidar com o futuro agora, no presente? Já vai encerrar. Passou rápido, né? Passou, porque, assim, primeiro, posso encerrar e posso te passar a bola? Claro, com certeza. Né? E devolve aí pro Alex aí. Estou muito feliz por estar aqui, porque tomara que a gente consiga eventualmente que esse programa seja a ponta do iceberg a gente, quem sabe, uma vez por mês está trazendo temas aqui específicos. A gente, propositadamente, pessoal, a gente abriu um leque aqui de opções. Então, a gente pode navegar em outros, pode ter um programa especificamente, olha que barato, sobre IA na área da saúde. Então, especificamente, aí eu venho com o Danilo, a gente traz outra pessoa e faz um papo, trazendo cases de empresas, assim, né? Então, assim, desafios globais da saúde, que é a nossa temática aqui nessa manhã, que vai ficar aí pelas redes sociais, para justamente, nós temos 3 grandes objetivos que eu acho que a gente alcançou aqui. O primeiro é mostrar que o nosso ecossistema é um ecossistema não só preparado para atender essas demandas, mas a gente está em sintonia do que está aí no mercado. A gente está estudando, a gente está participando de congressos, participando de eventos, a gente traz isso, a presidência é a nossa principal bandeira permitindo essa vanguarda, né? Então, o ecossistema está alinhado em relação a isso. E acho que para mostrar para as pessoas. O segundo, que nós temos aqui profissionais como o Danilo, né, que tem um profissional formado aqui no sistema, né, na Unifor, e hoje está numa posição gerencial,
ajudando essa transformação organizacional. E o terceiro grande objetivo também é mostrar para todo mundo que está nos ouvindo e assistindo, etc., que existe um novo mundo aí fora. E esse novo mundo vai precisar que a gente o entenda. E a gente só vai entender dialogando, conversando, mostrando dado, interagindo, sem extremismos, sem briga, mas com mais consciência. O objetivo desse programa é trazer. Temos desafios globais seríssimos pela frente e a gente só vai enfrentar, Alex, só vai ultrapassar como sempre o ser humano fez na história. Através do diálogo, através do estudo, e através da ciência e através até da espiritualidade. Sim. Mas dessa forma é que a gente vai poder avançar para o futuro. Se a gente não pegar esses vetores todos que eu falei, diálogo, transparência, ciência, espiritualidade e troca, a gente vai ser engolido por essas transformações tecnológicas, comportamentais, sociais. Então, esse programa é mais um programa no meio de tantos aí nas redes sociais que faz você ter pelo menos um alerta em relação ao mundo que a gente está vivendo e sair daqui preparado. Falou quase tudo, né? Fica difícil falar um pouco depois. Não, você consegue, você consegue. Vou apertar um pouquinho. Você já é um Jedi, você é um Padawan, agora vira um Jedi. Mas é muito disso do que o Ouro vem trazendo, né? A questão dos desafios, né? Que hoje não só o Brasil, como o mundo inteiro vem tendo para poder conseguir superar essas dificuldades que, né, que têm sido geradas pelo capitalismo, né? Pela evolução da espécie humana como um todo. Eu acho que a FOA traz muito disso também, né? De sempre tentar inovar, sempre tentar trazer uma visão mais humanizada, tentar trazer uma visão mais para a comunidade. A FOA trouxe isso para o hospital. Tem só um ano que a gente está na administração do hospital. Eu estou há 6 meses lá. Peguei o bonde andando, mas tem dado meu máximo para a gente poder conseguir fazer algo. Muita coisa foi feita, né? É só olhar nas redes sociais o que é o H.FOA hoje. Então, hoje é um desafio muito grande, né? A nível nacional, a nível mundial e a nível aqui para a gente também, né? Da instituição como toda, da fundação, tentar trazer essa cultura que vinha da fundação para o hospital também. É algo novo, é algo que a maioria que está ali veio da educação também e traz essas novas perspectivas ali, né, para o hospital. A gente pegou um hospital que já existia, foi comprado, então é muito mais difícil você arrumar a casa do que você construir ela. Quem já fez reforma em casa sabe como é que é. Reforma com gente morando dentro, exatamente, né? É trocar o pneu com o carro andando. É aquela questão, assim, é muito complicado, mas a gente tem conseguido caminhar bem. A gente está num processo de maturação ainda. Eu acho que é bom as pessoas terem essa ciência, que tem muito que a gente precisa melhorar e que a gente vai melhorar, mas tem muita coisa que já foi feita. Então, é entender que tudo é um processo de maturação. A FOA tem mais de 55 anos, né, de existência e a gente está na educação esse tempo todo. Então, é muita experiência numa área, mas na saúde, né, por mais que a gente tenha a policlínica aqui, que já faz vários atendimentos com várias especialidades, o centro de odontologia também, que já faz os atendimentos de fisioterapia, né, a FOA sempre teve esse viés, mas realmente liderar e organizar um hospital está sendo essa primeira vez e eu acho que a gente está indo bem. Né? Ou seja, ao longo de quase 60 anos, nós entregamos muitos resultados e a ideia é entregar cada vez mais novos resultados. Com certeza. Exatamente. Essa transformação que vem acontecendo no hospital é uma parte mais prática da área da saúde. Então, formamos os profissionais e hoje estamos liderando a área no qual eles vão trabalhar, né? A gestão hospitalar, o dia a dia do hospital. Então, parabenizar o resultado e o trabalho de toda a equipe da gestão do H.FOA, o Léo Prado, Eduardo, Luciano, Heitor, Danilo, toda a equipe aí presente. O desafio envolve tecnologia, envolve cuidado humanizado, envolve doenças que surgirão, doenças atuais que estão em crescimento no país. Queria agradecer demais a participação de vocês, excelente esse papo. Espero, senhor, que a gente possa voltar com outros temas para que a gente possa aprofundar e entender mais, ajudar a população a compreender um pouco mais sobre esses desafios da saúde. Obrigado a todos que nos acompanham, um grande abraço. Obrigado. Obrigado, um abraço. Corta! Oi, gente.